cidade, ela não é um problema. A cidade é uma solução. E muitas vezes as pessoas são muito pessimistas em relação ao futuro das cidades. Para fazer uma mudança, é necessário, primeiro, uma vontade, né? Segundo, uma vontade política, né? Segundo, uma solidariedade. Terceiro, uma visão estratégica. E, por último, saber transformar um problema em solução, uma equação de corresponsabilidade. Além dos problemas normais de cada cidade, educação, prioridades normais, educação, saúde, 3 pontos começam a ser fundamentais para a vida, não só da sua cidade, mas de toda a humanidade. É o problema da mobilidade, é o problema da sustentabilidade, é o problema da coexistência. A gente assiste a tanta discussão sobre sustentabilidade e, às vezes, as pessoas pensam que talvez a solução de sustentabilidade seja novos materiais. É importante, mas não é suficiente. Sejam edifícios verdes, muito importante, mas não é suficiente. Seja novas formas de energia, também importante, mas não é suficiente. Reciclar, reutilizar, muito importante. O que a gente não pode esquecer é que 75% das emissões de carbono se originam nas cidades. Então é nas cidades que nós podemos tornar o mundo mais sustentável. E metade desse problema é o automóvel. Embora eu acredite pessoalmente que o futuro esteja na superfície, eu não procuro provar qual é o sistema melhor. Se uma cidade tem metrô, que seja um metrô esperto, um ônibus esperto, um táxi esperto. A verdade que a gente chegou é que é possível você ter soluções simples dentro da realidade e que podem melhorar. Agora, não pode ser um simples ônibus. Ele tem que ser operado de tal maneira que tenha a performance de um metrô. O grande avanço foi esse tubo simples, um cilindro, onde você paga e embarca antes de entrar no veículo. É a condição essencial que faz um sistema de transporte ser bom. Rapidez, né? Poucas paradas, embarque rápido e frequência. São Paulo tem 4, 5 linhas de metrô. 84% da população se desloca na superfície. O problema é que a superfície está sendo muito mal operada. Então a nossa ideia, a nossa equipe, era aproveitar o traçado do trem de subúrbio e fazer uma promenade em cima, criando um parque o equivalente a 2 vezes o Central Park em Nova York. E isso possibilitaria que as novas construções se integrassem a essa promenade. Você teria todas as faixas de renda ao longo desse caminho, que teria pedestre, bicicleta e carro elétrico. Você faria conexão. Na verdade, era uma proposta de uma São Paulo sem periferia. O que eu estou fazendo hoje? Estou fazendo acupuntura urbana. O que é isso? Veja, o processo de planejamento de uma cidade leva tempo. E precisa levar tempo. Agora, tem vezes que uma ação pontual pode criar uma nova energia para a cidade. Não para substituir o processo de planejamento, para ajudar o processo de planejamento. Então, aqui alguns exemplos de acupunturas. A mais genial, do Impey, no Louvre, que com um gesto ele resolveu problemas de séculos. Ou não precisa ser coisa grande. O parque mais bonito que eu gosto em Nova York é o menor. É o Paley Park, 13 metros por 33. Ou essa magnífica obra do Oscar Niemeyer, lá em Curitiba, é uma acupuntura, onde ele propôs um prédio recente, anexando a uma construção que ele tinha feito nos anos 60, e acabamos criando um museu
que é o Museu do Olho, que é magnífico. Bom, algumas acupunturas que nós propusemos. Esse é o Parque da Bossa Nova, no Rio, onde a gente conta a história da Bossa Nova, procura contar nesse pavilhão. No fundo é um teclado com o doce balanço do mar. O Brasil tem dinheiro, mas existe uma paralisia tão grande em fazer as coisas, obras de infraestrutura, projetos urbanos. Todo mundo tem medo de fazer. Se levantam tantas barreiras para se precaver de coisas desonestas, que cada barreira levantada passa de novo a acarretar um aumento também da corrupção. Eu sempre, quando encontro prefeitos, governadores, presidentes, eu sempre pergunto: qual é o problema? O problema da cidade é que ela é muito grande. A escala não é desculpa. O problema é que não temos recursos. Também não é desculpa. Aí eu faço uma pausa e pergunto: muito bem, qual é o teu sonho? Aí é que você sabe se existe uma proposta na cidade. A separação de funções e os muros dos condomínios retiram de São Paulo a sua maior riqueza, que é a sua diversidade. Então, eu queria saber como você acha que seria possível promover essa pluralidade de usos. Condomínio fechado. Abomino. Porque é o seguinte: você constrói um muro para você estar seguro. Agora, pode estar certo, quanto mais alto o muro, mais gente vai estar te esperando na hora da saída. A maior segurança é a prestação de serviços um ao outro. Quando foi o boom da construção civil na Zona Sul, no Rio de Janeiro, não havia violência. Por quê? O morador da favela, ele trabalhava na obra. A mulher dele prestava serviço para as casas das famílias. Havia troca de serviços. E isso, as pessoas se conheciam, não eram inimigas. Então, essa troca de serviços é fundamental. Então, você tem uma zona em São Paulo que tem muita gente que mora, mas pouca gente trabalha, que é a Zona Leste. O emprego está concentrado na Zona Sul. Então, existe esse movimento pendular diário. Como é que faz para levar emprego para a Zona Leste? Como é que faz para as empresas quererem se instalar na Zona Leste? Como é que faz para um incorporador falar: poxa, eu vou lançar um empreendimento comercial, porque vai vender, porque as empresas querem ir para a Zona Leste? É possível. O poder público tem instrumentos, no sentido de criar incentivos que possam induzir o crescimento. Se numa região só tem serviços, falta moradia, então tem que incentivar a moradia. Isso é um balanço que se pode fazer sempre. Agora, o poder público tem que ser ágil, porque tem que estar sempre atento para ver o que pode trazer mais vida numa determinada região. Recentemente tomei conhecimento que existe um projeto hidroviário para a cidade e gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha, se esse projeto terá alguma viabilidade, algum futuro e alguma sustentabilidade em relação ao futuro da cidade de São Paulo? Um dos melhores sistemas de transporte do mundo é o Vaporetto em Veneza. Ele convive com navios de cruzeiro que têm marolas imensas e eles conseguem. E quando param, o embarque e desembarque é de 5 a 10 segundos, eu já contei. Mais rápido que o metrô. Então, é possível. E quando isso não é possível, é usar a beira do rio também para um transporte público. O grande engano hoje é que nós vivemos um falso dilema. Ou apostar no automóvel ou apostar no metrô. Nenhum nem outro são as soluções. É bom continuar com linhas de metrô, ótimo, é fundamental, mas nós temos que trabalhar com todos os sistemas de mobilidade,
trem de subúrbio, ônibus, metronizar o ônibus, fundamental, e criar as outras alternativas. Então, eu sou muito otimista em relação a São Paulo. Até porque, se eu for pessimista, eu não aceito viver, porque não quero viver num mundo que... Eu quero viver num mundo que eu acredito que seja viável.